Bom, vamos para mais uma das nossas aulas. A gente vai falar sobre a sexta variável que impacta na sua pesquisa em UX, que são os tipos de entregáveis. Ou seja, a gente já viu lá nas primeiras aulas do nosso curso que quando a gente olha para a fotografia de uma pesquisa, ou seja, quando a gente olha para os principais elementos que fazem parte da pesquisa, você tem o seu ponto de saída, né, que é o seu desafio de design, que pode ser um problema ou uma oportunidade, e você tem o seu ponto de chegada. Você vai chegar em algum lugar. Esse lugar que você vai chegar, ele vai falar muito sobre os seus tipos de entregável, que é lá no final da sua pesquisa, você vai precisar entregar algo, um resultado. Pode ser a solução do problema que você identificou, ou pode não ser a solução, você não vai construir a solução, mas você vai apontar o que pode ser feito para solucionar. Então, é mais um relatório e menos a solução final. Tudo isso que você vai entregar, independente de ser a solução, se é um relatório, ele tem um formato, que é justamente o tipo do entregável. Então, pode ser um formato mais visual, como uma jornada, pode ser um formato menos visual e mais escrito, como um relatório de insight, pode ser um resultado final que seja algo mais tangível, como o próprio produto, uma interface, um protótipo, um storyboard. Então, lá no final da sua pesquisa, você vai ter entregáveis, coisas que vão ser o resultado final da sua pesquisa num formato. E você saber qual é o tipo de entregável quando começa a sua pesquisa é muito importante porque ele vai dizer principalmente quais são os tipos de método que você deve usar. Porque existem métodos que vão facilitar você chegar naquele entregável que você precisa, né? Então, aqui nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre esses tipos de entregáveis. Nas aulas passadas, a gente veio vendo, né, vários tipos de variáveis que vão impactar a sua pesquisa. Então, a gente viu que na sua pesquisa existem vários métodos que você pode usar para coletar dados qualitativos, quantitativos, atitudinais, comportamentais. Só que a gente viu que mais do que decorar essa lista de métodos é entender as variáveis que estão envolvidas na sua pesquisa. Ou seja, para você escolher qual é o melhor método de pesquisa, você precisa entender qual é o tipo de artefato que a sua pesquisa ela está investigando. É um produto ou é um serviço? É digital ou é presencial? Né? A gente viu que a gente precisa, para escolher o melhor método de pesquisa, entender qual é o tipo de usuário. É um usuário que é uma empresa ou é um usuário que é um cliente final? Ou é um usuário interno ou é um usuário externo? A gente viu que a gente precisa entender, para escolher o melhor método de pesquisa, do contexto da pesquisa. É uma pesquisa para uma empresa privada ou é uma pesquisa para um órgão público? É uma pesquisa para uma empresa do terceiro setor? É uma pesquisa para um segmento do agronegócio, da educação? A gente viu que a gente precisa entender o contexto para a gente fazer boas escolhas de método. A gente também viu na aula passada sobre a etapa da pesquisa, né? Então, é uma pesquisa que você está fazendo para validar algo, para explorar algo, para medir se algo teve sucesso ou não. Então, todas essas variáveis que a gente vem vendo nas aulas passadas, elas ajudam a gente a dizer qual é o método que a gente deve escolher para a gente conseguir entregar o melhor resultado possível. E aqui na sexta variável, ou seja, o sexto ponto que vai variar na sua pesquisa é o tipo de entregável. O que é que você pretende entregar ao final da sua pesquisa? Então, aqui eu fiz um desenho para conseguir tangibilizar um pouco do que é esse entregável, né? Então, vamos fingir que aqui é sua linha do tempo da pesquisa. Então, você vai sair de um ponto, você vai chegar em outro ponto, que é o final da sua pesquisa, e ao final você vai entregar um resultado, que pode ser um formato de relatório, pode ser um formato visual, enfim, mas é um entregável final. E o que é importante que você saiba é que quanto mais cedo você define qual é esse entregável, então, comecei a pesquisa e no final eu vou entregar uma jornada do usuário. Quanto mais cedo você define, mais você vai escolher os métodos certos para ajudar você a chegar nesse entregável. Então, se eu digo, se eu resolvo que na minha pesquisa, ao final dela, eu vou chegar num relatório, esse é meu entregável, é um relatório com os insights, com as oportunidades que eu encontrei, se eu já sei que esse é meu entregável, a cada momento que eu fizer a pesquisa, que eu conversar com o usuário, eu vou começar a construir esse relatório, porque eu já sei que no final eu vou entregar esse relatório. Mas se ao final eu fosse entregar uma jornada do usuário, e eu já sei que eu vou entregar isso, durante a minha pesquisa, eu vou começar a ir desenhando essa jornada. Aí nessa outra etapa eu vou desenhar mais jornada. Então, quando a gente sabe qual é entregável, a gente vai
faseando essa construção. E o que vai ajudar a gente a fazer isso é o método que a gente vai escolher. E por que é o método que a gente vai escolher? Vamos ver aqui. Quais são os tipos de entregáveis que você pode. Não é nem contexto aqui, né? É entregáveis. Quais são os tipos de entregáveis que você vai ter no na sua pesquisa? Óbvio que não são só esses, mas esses são alguns exemplos. Então, você pode ter um relatório que pode ter um benchmark, né? Um processo de benchmark que você fez. Você pode ter um relatório de insight, de achados. Isso é o que o usuário gosta, isso é o que ele não gosta, isso é o que está funcionando, isso é o que não está. Você pode ter, ao final, uma entrega de uma jornada, de um blueprint, de um fluxo do usuário, de um fluxo do serviço. Você pode, ao final, entregar um perfil, uma persona, um job, um protótipo, um wireframe, um storyboard, enfim. Você pode entregar várias coisas. Mas perceba que essas coisas elas têm formatos diferentes. Né? Um relatório de insight é um relatório que eu vou tacar texto aqui, gráfico, o que é que seja, para trazer os meus insights. É diferente de uma jornada, que eu vou precisar ter algo mais visual, né? Que é diferente de um protótipo, que já é a tangibilização de algo. Então, o que é que vai acontecer aqui? Né? Então, vamos dar um exemplo. Isso vai falar muito sobre o método que você vai usar. Então, por exemplo, se eu escolho uma persona, eu vou entregar ao final uma persona, a persona em si, o perfil de usuário em si, ele é um tipo de entregável que traz muitos dados profundos sobre o comportamento do usuário. Né? Então, quando a gente fala sobre entregar um perfil de usuário, entregar uma persona, eu vou trazer com profundidade a descrição de diferentes comportamentos de usuários. Então, isso significa que eu vou precisar escolher métodos que me dê essa profundidade. Então, não adianta eu fazer uma pesquisa para entregar um perfil de usuário, uma persona, fazendo só métodos, usando só método de observação. Porque eu não vou entender com profundidade o comportamento dos usuários usando só método de observação. Ou seja, só fazendo observação, sombra, pesquisa etnográfica, não adianta. Eu posso e devo até fazer, mas com certeza eu vou usar entrevista. Porque entrevista é uma das técnicas que mais vai dar para a gente conhecimento de comportamento profundo, dos porquês, né? Então, ou seja, quando eu sei que eu vou entregar uma persona e sei que esse entregável tem essa característica, eu já sei que tem alguns tipos de método que eu não vou poder deixar passar, eu vou ter que usar. Então, a mesma coisa aqui é a jornada. Se eu sei que ao final eu vou entregar uma jornada do usuário, e eu sei que a jornada do usuário fala muito sobre como as pessoas elas agem, né? Qual é o primeiro passo, qual é o segundo, né? Qual é esse passo a passo que as pessoas fazem com o produto ou com o serviço, pode ser que eu, com certeza, vá usar uma observação, uma entrevista, né? Principalmente quando a gente fala de serviço. Então, se eu tiver, se eu for criar um entregável que seja uma jornada para um artefato que é um serviço presencial, quase que com certeza eu vou usar um processo de observação, uma sombra, algo que eu vá em loco observar. Porque a jornada, ela pressupõe, né, esse entregável mais, que tem essa informação mais passo a passo. E isso a gente tem muito bem, a gente vê muito bem quando a gente vai a campo observar o que as pessoas fazem e quando a gente entrevista. Então, normalmente, quando a gente faz jornada, a gente sempre tem algum tipo de método de observação envolvido para a gente entender esse passo a passo. Então, quando eu falo que os tipos de entregável, eles vão influenciar a sua pesquisa, ou seja, eles vão influenciar o método de pesquisa que você vai usar, é muito nesse sentido. Ou seja, existem alguns tipos de entregáveis, resultado final, que eles já quase que dizem alguns métodos que a gente vai usar, né? Então, se você quer melhorar lá, no final você vai querer entregar uma melhora para uma interface que já existe, é quase como obrigatório você fazer um teste de usabilidade. Porque é lá onde você vai ver, né, como as pessoas estão usando, né, como de fato elas estão se comportando naquela interface. Então é super importante que você, na sua pesquisa, faça esse cara crachá. Eu vou fazer minha pesquisa para chegar nesse entregável. Tem algum método que já é quase de praxe usar quando a gente quer fazer esse tipo de entregável? E aí você usa esse tipo de método, né? Então aqui eu trago um exemplo do tempo, por exemplo. Aqui eu estou falando muito sobre você tem um método, você tem um entregável, e esse entregável ele tem quase como um método que vai junto dele, para você usar. Outra coisa que você vai levar em consideração pode ser o tempo. Então, o tempo para fazer
um entregável como o Service Blueprint é muito maior do que o tempo que você vai precisar para fazer uma pesquisa onde o seu entregável ele é um relatório de insight. Porque o Service Blueprint, ele carrega com ele várias informações que você vai precisar ter antes de construir esse entregável. Então, você vai precisar conversar com muitas pessoas de dentro da empresa para ter o olhar interno de backstage do Blueprint, né? Fora os usuários finais que você vai precisar conversar para ter o olhar interno. Então, quando você faz uma pesquisa que você sabe que no final você vai ter um entregável que é o Service Blueprint, você já precisa saber que você vai ter um tempo maior, um esforço maior para construir aquele entregável. Diferente de quando você vai fazer uma pesquisa que você vai dizer que no final você vai entregar um relatório. O relatório ele não tem essa obrigatoriedade de formato. Ah, tem que ser visual, tem que mostrar o passo a passo, tem que mostrar a parte interna da empresa. Então é algo mais simples de ser feito, né? Então, ou seja, o entregável, aquele formato que você vai se comprometer a entregar ao final da sua pesquisa, ele vai falar muito sobre isso, sobre quais são os métodos que estão quase implícitos que você vai usar, porque quase sempre a gente usa esses métodos quando a gente vai entregar esse entregável, e principalmente quanto tempo cada entregável ele exige da gente, né? Então aqui eu trago quais são algumas implicações que os tipos de entregável eles vão impactar a sua pesquisa, na escolha do método, no tempo, né? Então, tem métodos que exigem mais tempo, tem entregáveis, na verdade, que exigem mais tempo, no formato que você vai entregar. Então, a gente viu, alguns entregáveis são mais visuais, outros é só um texto que você vai fazer um relatório. E eu gosto muito desse termo validade da pós-pesquisa, né? Ou seja, quando você faz ali um relatório exploratório, então vamos começar a misturar aqui, né? Se você faz uma pesquisa com objetivo exploratório, que a gente viu na aula passada, e você vai entregar um relatório de insight, ele vai ter uma validade, entre aspas, maior do que se você, por exemplo, entregar um protótipo que claramente ali ele pode ter um tempo menor de vida, porque aquele protótipo ele já pode cair por terra depois que vocês fizerem as alterações que precisam ser feitas. Aquele entregável já não vale mais, ele já foi implementado. O relatório ele vai durar mais tempo, né? Então também tem um pouco disso, um entregável que dura mais tempo ali, um entregável que basicamente você entrega, ajusta, morreu, a gente não vai usar mais aquilo, vamos fazer uma nova pesquisa. Então, os tipos de entregável, eles são uma dessas variáveis que você precisa levar em consideração. Então, como é sua pesquisa, você também precisa levantar esse tipo de informação. O que é que eu quero entregar lá no final? Ah, eu quero entregar um relatório do insight mais a jornada do usuário mapeada. Beleza, eu quero entregar isso? Então, eu já sei que, basicamente, se eu estou falando de jornada e eu estou falando de um produto híbrido, eu vou ter que fazer alguma observação de campo para entender. Eu já sei que eu vou ter que ter um tempo maior de pesquisa, porque esse tipo de entregável como jornada exige uma construção maior do que só o relatório, porque eu vou precisar de mais tempo para conversar com as pessoas, ir a campo, construir isso, visual. Então, são essas coisas que você vai começar a entender quando você sabe qual é o entregável que você vai entregar ao final da sua pesquisa em UX, tá? Então, isso era o que eu queria mostrar na aula de hoje, e na próxima aula a gente vai ver uma nova variável que vai impactar na sua pesquisa em UX.